Oi pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje então sobre proteção radiológica, que é a sequência da aula passada. A aula passada a gente falou sobre dosimetria, então medir dose, né? Saber quanto de dose a gente pode absorver, dose equivalente, os danos no corpo humano, etc. Então agora a gente vai falar sobre proteção radiológica, o que é muito importante, ou seja, entendendo os nossos limites de radiação que a gente pode ter, como foi feito na aula passada, como que a gente se protege disso, né? Que mecanismos a gente tem para se proteger, para planejar algo contra, então, o efeito da radioatividade. Bom, pessoal, basicamente os princípios de proteção radiológica são 4, tá? A gente pode se proteger da radiação de 4 formas distintas. A primeira é o tempo, a segunda é a distância, a terceira é a barreira e a quarta é a diluição. Então a gente vai entender na aula de hoje um pouco dessas 4 coisas, tá? Começando com a diluição, depois acho que é o tempo, depois a distância e depois a barreira. Então a gente vai ver como que essas 4 coisas funcionam para nos proteger da radiação. Primeiro, pessoal, quando a gente fala de tempo, eu estou me referindo, claro, ao fato de que a atividade radioativa de uma fonte, ela diminui com o tempo. A gente viu isso nas aulas anteriores, né? Então a atividade decai exponencialmente, porque o número de nuclídeos também decai exponencialmente. Então se eu tenho uma fonte radioativa e eu deixo ela isolada há 10 anos, pronto, eu já estou me protegendo, porque a hora que eu tirar essa fonte do isolamento daqui 10 anos, ela já vai ter uma atividade radioativa menor. Então o tempo natural do decaimento da fonte já ajuda com que ela perca a sua atividade radioativa. Então a primeira forma, tá, de a gente se proteger é isolar uma amostra radioativa, deixa ela lá um tempo suficientemente longo, que vai depender do tipo de material, claro, como a gente já viu, né, daquela constante de desintegração. Se a fonte desintegra rapidamente, o tempo de segurança ali é pequeno. Se a fonte desintegra muito lentamente, como um chumbo da vida aí, que tem milhões de anos, a cadeia lá que acaba no chumbo que a gente viu, daquelas séries de decaimentos, tem passos ali que levam milhões de anos, né? Para a meia-vida milhões de anos. Então aquilo ali tem que ficar realmente muito tempo isolado. Aí, bom, não é útil deixar isolado, a gente usa as outras coisas para se proteger dela, né? Ou deixa isolado lá milhões de anos mesmo. Enfim, gente, o tempo é isso, tá? A fonte radioativa, ela decresce a atividade dela com o tempo. Então, simplesmente deixar o tempo passar é uma forma de a gente se proteger numa nova exposição. Além disso, a gente pode encarar o tempo da seguinte forma. Se eu vou precisar me expor a uma determinada radiação, quanto menos tempo eu ficar exposto a essa radiação, melhor, menos dose eu vou receber. Tá? Então o tempo também pode ser encarado dessa forma. Se eu tiver que me expor, quanto menos tempo, menos dose eu levo. Tá? Então o tempo é lembrar de se expor pelo mínimo de tempo possível. Exemplo, quando aconteceu o acidente nuclear de Chernobyl, por exemplo, que eles tinham que cobrir o núcleo do reator com areia, se não me engano, que eles colocaram por cima para evitar que a radiação saísse, e depois cobriram ainda com chumbo. Cada trabalhador lá fazia turnos de 1 minuto, ia lá no núcleo, em cima do núcleo, né, no telhado, jogava ali algumas coisas para dentro por 1 minuto e já saía. Então se expunha muito pouco tempo, e ainda assim muitos sofreram com os efeitos da radiação, porque um núcleo de reator aí exposto tem uma radioatividade altíssima, tá? Mas então é isso, tempo de exposição o mínimo possível. Bom, a distância, claro, tem a ver com a lei do quadrado da distância, que a gente vai ver depois, mas a lógica é, quanto mais longe eu tiver de uma fonte radioativa, menos intensidade essa radiação vai me atingir, com menor intensidade, e portanto é mais seguro, tá? Então a gente fica longe. Então essa é outra ideia de proteção radiológica. Fica longe, quanto mais longe você estiver, menos intensidade você vai receber e, portanto, menos dose você vai levar ao longo do tempo. Barreira, pessoal, é o clássico do raio-x, né? Você vai lá tirar raio-x, o bonito que aperta o botão lá, o operador, ele vai para trás de uma parede protegida com chumbo. Barreira, tá? Você vai tirar um raio-x odontológico, em geral eles botam aqui a proteção da tireoide, que também é chumbo. Então eles botam barreiras, né, absorvedoras para evitar que aquilo que está atrás da barreira seja atingido pela radiação. E aí, será que todas as radiações são absorvidas pelo mesmo tipo de barreira?
Então a gente vai ver também quais são as barreiras mais eficientes, quanto uma radiação consegue penetrar no aço, no chumbo, no ar, quanto que uma radiação consegue caminhar no ar, por exemplo. Tudo isso a gente vai ver já já. E a diluição, pessoal, é que se eu pegar uma fonte radioativa e diluir num volume muito grande, então a quantidade de material radioativo por unidade de volume vai começar a diminuir, porque eu vou espalhando esse material, então para cada unidade de volume fixo eu vou ter cada vez menos material radioativo. Então eu posso diluir esse material também como uma forma de proteção radiológica, tá bom? E então a gente vai ver isso aí na aula de hoje. E aí a gente lembra, né, desse famoso símbolo, o símbolo internacional da radiação, né, que é esse símbolo aí que a gente vê. O que ele nos lembra, né? A gente diz assim, isso aqui é presença de radiação. Pessoal, esse símbolo que a gente vê, por exemplo, quando vai tirar lá um raio-x médico, que está lá pendurado na porta, ele não é presença de radiação, porque a gente já viu que a radiação faz parte do mundo natural. Ao nosso redor tem um monte de elementos radioativos, inclusive no nosso corpo. Então isso aqui não é presença de radiação. Esse símbolo ele está presente em locais que nos fazem lembrar que a gente precisa atender às regras de proteção radiológica, porque naquele local a gente está sujeito a uma radioatividade acima do nível ambiente. Ou a gente está sujeito a se contaminar com radiação, que é pegar, por exemplo, e uma fonte radioativa vir conosco, né? A gente acabar, por exemplo, levando embora uma fonte radioativa e acabar expondo outras pessoas à radiação. Então a gente precisa ter lembretes de proteção radiológica. Esse símbolo é isso, é um lembrete para que a gente atenda às medidas de proteção radiológica. Ele não é presença de radiação, porque se fosse, né, teria que ter um em casa, teria que ter um pendurado no pescoço, porque a gente também tem fontes radioativas, né? Ia comer uma banana, lá na banana tinha que vir esse símbolo aí. Tá? Então não é presença, ele é um alerta de que o nível ali é maior que o fundo normal, natural, então a gente tem que estar atento à proteção radiológica. Bom, dito isso, vamos lá aos nossos itens, né? O que a gente pode fazer, os nossos princípios de proteção. Primeiro a questão da diluição, pessoal. Então veja, se eu considerar uma solução, né? Pegar uma certa quantidade de material radioativo, átomos, nuclídeos radioativos, e dissolver isso numa solução, eu posso determinar a concentração, como vocês já devem estar acostumados, né, como sendo quantas partículas por unidade de volume eu tenho ali. Então a concentração, eu pego o total de partículas, o total de nuclídeos que eu coloquei na solução, divido pelo volume da solução e pronto, eu vou ter o número de partículas por unidade de volume, tá certo? Se o volume dessa solução aumentar, ou seja, se eu botar mais água na parada, né, se eu diluir esse cara, o número de partículas, pessoal, ele é fixo. Né? Se eu aumentar o volume da solução, eu não estou mexendo no número de partículas. O total de nuclídeos ainda é o mesmo. Então, se eu simplesmente aumentar o volume, mantendo o número de nuclídeos, a concentração diminui, né? Porque se esse cara aqui é fixo e eu aumento o volume, eu diminuo a concentração. Então, quanto maior for o volume da minha solução, menos partículas por unidade de volume, não é partículas pela solução total, isso é o mesmo, tá? Mas o número de partículas por unidade de volume, por ml, por litro, se eu botar lá um trilhão, um quintilhão de partículas radioativas em 10 litros, ou se eu botar em 500 litros, a quantidade de partículas por litro, por unidade de volume, diminui, mas o total de partículas é fixo, tá certo, gente? Cuidado com essa situação. Então, se eu quiser comparar, né, a concentração inicial e a final, que é isso, a concentração é partículas por unidade de volume, partículas por unidade de volume. Então, se eu quiser comparar a concentração inicial com a concentração final, quando eu boto um volume muito maior, eu posso considerar que o número de partículas é fixo, e o número de partículas é simplesmente C vezes V, né? Então, C vezes V antes tem que ser igual a C vezes V depois, ou seja, C inicial, volume inicial, concentração final, volume final, CI, VI, igual a CF, VF, né? Porque o número de partículas é fixo. Então, é isso aqui que a gente está fazendo. Ó. Se eu começo a aumentar o volume, com a quantidade de partículas radioativas aqui dentro, o total de partículas é fixo. Repito, gente, mais o número de partículas por unidade de volume, por litro dessa solução, ou por ml dessa solução, vai ficando cada vez menor.
tá? É o mesmo efeito de diluir suco. Quanto mais água eu puser no suco, eu não estou mexendo na quantidade de suco, a quantidade de coisa de fruta ali, ou a quantidade de pó de suco que eu botei é a mesma. Só que a quantidade por unidade de volume vai ficando menor, né? Então é a mesma lógica, o suco vai ficando mais fraco, embora o total de pó ou o total de fruta seja o mesmo. É a mesma coisa aqui, tá, gente? Mesma coisa. Então a gente pode definir nesse caso o fator de diluição, que é simplesmente a razão, volume final sobre volume inicial, e volume final sobre volume inicial também é igual, opa, tá ao contrário aqui, né? É concentração inicial dividido pela concentração final, tá? Tá trocada essa fração. Então, o fator de diluição é quantas vezes, né? Em quantas vezes aquela coisa foi diluída. Então, é VF sobre VI, isso aqui é um adimensional, tá, pessoal? É adimensional, não tem unidade. Então, o fator de diluição é quantas vezes, né, diminuiu aquela fração partículas por unidade de volume. Então, se eu tinha 100 partículas por unidade de volume e agora eu tenho 10, bom, então eu divido 100 por 10 e é 10, ou seja, o fator de diluição é 10. Então ele indica quantas vezes foi diluído, ou seja, em quantas vezes diminuiu a minha concentração inicial. Tá? Então ele é um fator de diluição, ele é um número, quantas vezes foi diluído, em que fator foi diminuído a concentração inicial da tua solução. Tá? Então ele é adimensional, ele não tem unidade. E é calculado como VF sobre VI, ou, atenção aqui pessoal, CI sobre CF, tá? Tá ao contrário essa fração aqui, beleza? E essa aqui vem daqui, né? VF sobre VI tem que ser igual a CI sobre CF, então troca aqui, não esqueça. Beleza. Então, como a gente falou, o efeito prático da diluição é que a gente vai ter uma menor atividade radioativa para um volume fixo do sistema, claro, por litro, né? Por ml. Se eu vou ter menos partículas radioativas ali, então eu vou ter menos atividade radioativa. Lembra que a atividade é lambda vezes n, né? É a constante de desintegração vezes o número de partículas radioativas. Então, se eu tenho menos partículas radioativas por unidade de volume, eu tenho menos atividade radioativa por unidade de volume, tá certo? Então a atividade é lambda vezes n, o número de partículas é C vezes V, então eu posso juntar essas duas equações aqui, né? Isolar aqui o volume, ó, o volume é número de partículas dividido por C, tá certo? E o número de partículas é lambda, aliás, é atividade dividido por lambda, certo? Então fica atividade dividido por lambda, que é o número de partículas, e isso dividido por C. Então veja que a gente tem uma relação entre a atividade, né, e a concentração. Eles são diretamente proporcionais. Então se eu diminuo a concentração, que é partículas por unidade de volume, eu diminuo a atividade radioativa. Existe uma relação direta entre concentração e atividade. Então fica assim, né? Bom, é isso, relação direta. Então, AI sobre CI é igual a AF sobre CF, ou seja, se eu conheço as concentrações, eu conheço as atividades, tá certo? Ou, né, lembra que o fator de diluição que atua sobre a concentração também atua sobre a atividade, ou seja, se a minha concentração diminuiu 10 vezes, a minha atividade radioativa diminuiu 10 vezes, eles são diretamente proporcionais, tá? Se a minha concentração diminuiu 2 vezes, a atividade também caiu pela metade, diminuiu 2 vezes. Ok, gente? Então, atividade e concentração são diretamente proporcionais. Portanto, diluir uma fonte radioativa é diminuir também a atividade dela por unidade de volume. Ok, gente? Por unidade de volume. O total, lembra, fica sempre fixo, tá? Mas por unidade de volume diminui. Então é isso, ó. Se eu vou diluindo, né? Eu pego aqui, tem uma alta atividade radioativa, uma alta concentração, pego essa soluçãozinha, jogo num balde maior, diluo, depois pego o mesmo balde dessa solução. Opa, por unidade de volume agora diminuiu. Aí eu vou lá, diluo mais ainda, pego o mesmo balde de novo, opa, então por unidade de volume diminuiu. Tá? Então por unidade de volume eu diminuo a concentração e eu diminuo a atividade. Beleza? Então, ao diluir, né, uma amostra radioativa, sua atividade diminui quando se compara o mesmo volume do sistema, né, por unidade de volume. Beleza.
Então, só para mostrar que isso realmente funciona, né? Aqui a gente tem o caso do acidente nuclear de Fukushima, que espalhou material radioativo no oceano. Isso aqui foi acidental, tá? Eles não foram lá e jogaram. E aí você vê que a quantidade, né? Unidades arbitrárias aqui de radioatividade, em escala de cores, vocês veem que próximo aqui da usina, em alta concentração ainda, a atividade é grande, né? E à medida que esse material vai sendo levado pela corrente, né, vai se distribuindo no oceano, ele vai se diluindo no oceano. Então a atividade radioativa vai ficando cada vez menor, até chegar numa atividade radioativa do nível natural de radiação que a gente tem no ambiente. Aí a gente não precisa mais se preocupar com aquela radioatividade ali. Tá? Então o simples fato disso ser diluído, né, ajuda. Então a gente tem que se preocupar muito mais com os efeitos da radiação aqui próximo, essa é a lição, do que à medida que esse material vai se diluindo no oceano. Vai se diluindo, vai chegando no nível natural, tudo bem. Aí começa a entrar no nível da normalidade, não há mais que a gente se preocupar com esse material lá, tá bom? Aqui só para mostrar também, ó, que no mesmo acidente também foi material para o ar, né? Com a explosão lá do reator, a gente teve materiais radioativos jogados no ar, que acabaram sendo levados então pelas correntes de vento, né? As correntes atmosféricas aí, e aí vai se diluindo também no ar, e aí você vê que à medida que os dias passam, né? Até atingir a costa oeste dos Estados Unidos aqui, à medida que os dias passam, eles vão ficando com menor atividade radioativa porque eles estão se espalhando aí no ar. Então o efeito da diluição precisa ser levado em conta, tá? Quando a gente analisa materiais jogados no ar ou materiais jogados, né, ou até acidentalmente, como foi nesse caso, que vão para o oceano, beleza? Bom, gente, tempo, não tem muito que a gente perder tempo, é a ideia da atividade radioativa, então é uma coisa que a gente já viu, só estou destacando aqui para a gente passar adiante, né? Então, se eu tiver cloro 38, por exemplo, que emite beta-, com meia-vida de 37 minutos, a gente vê que depois de aqui 3 horas, depois de 3 horas a gente só tem, já passaram 5 meias-vidas, né? Então a gente já reduziu bastante, a 0,3%, né, a atividade e o perigo, vamos dizer assim, que essa fonte oferece. Então, claro, quanto maior a meia-vida, pessoal, de um material radioativo, mais tempo vai levar para que ele tenha uma atividade reduzida, para que ele chegue, por exemplo, nas emissões de nível natural que a gente encontra no ambiente. Tá? Então vai depender da meia-vida. Quanto mais tempo passar, menos nucleidos radioativos eu tenho, menor atividade radioativa ali eu tenho. Então, só um destaque, a gente já viu, não tem nenhuma novidade aqui sobre isso. E aí, né, quando a gente fala de lixo radioativo, que é o restante daqueles materiais radioativos que saem do núcleo dos reatores, por exemplo, nucleares, que a gente já falou sobre reatores, então esse lixo radioativo ele fica acondicionado nesses tonéis que tem uma proteção ainda de chumbo, como a gente vai ver mais para frente, e esses tonéis eles ficam armazenados, ou enterrados, ou eles colocam no fundo do mar, até enterrado simplesmente no fundo do oceano. O barril, tá? Não o material. E isso fica lá muitas vezes tem que ficar, né? Por milhares de anos, por milhões de anos, só depois que a gente vai poder ir lá mexer. Ou seja, a gente simplesmente espera o tempo passar para depois poder abrir esses barris. E aí vocês vão dizer, mas quanto tempo a gente precisa esperar? Às vezes milhões de anos, vai ficar lá. Tá? Até que a gente saiba que o nível de radioatividade caiu ao nível natural, daí a gente pode soltar no ambiente. Tá? Então, a gente sabe quais são os produtos da fissão nuclear, a gente sabe quais são os resquícios do núcleo do reator e, portanto, se a gente conhece os elementos que são radioativos que estão ali, a gente sabe dizer quanto tempo isso aí vai ter que ficar em isolamento. Beleza, e aí a gente chega então na distância, para depois a gente falar da barreira. Bom, pessoal, a distância é simples. Quanto mais longe eu estou, menor a intensidade da radiação que vai me atingir. Tá? Então, a lógica da distância é essa. Fica o mais longe possível que você puder. E isso é o que a gente chama, que a gente vai ver aqui, de lei do quadrado da distância. Tá? Ou seja, se eu estou numa certa distância de uma fonte radioativa, eu tenho uma certa intensidade de radiação que vai me atingir. Se eu dobro a minha distância, a intensidade da radiação não é a metade. Ela não cai de forma inversamente proporcional. Tá? Então, se eu aumento a distância 2 vezes,
né? Eu dobro a distância, a intensidade cai pela metade. Não. É o quadrado disso. Por isso que é a lei do quadrado da distância. Ou seja, se eu dobro a distância, tá? Se eu dobro a distância, a intensidade divide por 2 ao quadrado, 4. Se eu triplico a distância que eu tô, a intensidade cai por 3 ao quadrado, que é 9, não é 6, é 9. Se eu quadruplico a distância, a intensidade cai por 4 ao quadrado, que é 16 vezes menor. Então veja que pequenas variações na distância, como 2 vezes maior, 3 vezes maior, já geram uma grande perda na intensidade que nos atinge, tá? Que é o quadrado dessa variação, tá bom? Então a gente vai ver isso, já matematicamente isso vai aparecer. Então, se eu dobro a distância, a intensidade divide por 4. Se eu triplico a distância, a intensidade divide por 9. Se eu quadruplico a distância, a intensidade divide por 16. E assim por diante. E o contrário também vale, né? Se eu me aproximo, tá, pessoal? Então, eu divido a distância por 2. Então, a intensidade fica 2 ao quadrado, 4 vezes maior agora. Tá? Eu divido a distância por 3. Opa, então a intensidade aumenta, 3 ao quadrado fica 9 vezes maior. Essa é a lei do quadrado da distância, tem que estar assim imediata na cabeça de vocês, tá bom? Então, gente, a relação da intensidade, que é o que falta a gente calcular, como que eu calculo a intensidade da radiação, né? Ela é calculada por uma propriedade da fonte dividido pela área irradiada, a área que essa fonte consegue jogar radiação, tá? Então é uma propriedade da fonte dividido pela área irradiada. Então vamos lá, por exemplo, só para mostrar para vocês, né? Se eu tiver aqui uma lâmpada, que aqui é a chama da vela, que emite luz, e lembra que luz é radiação eletromagnética, tá? Então eu vou pegar aqui a chama da vela só para brincar, mas poderia ser uma lâmpada ultravioleta, por exemplo. Poderia ser uma fonte de raio-x que emite para todos os lados, como um átomo que emite raio-x, por exemplo. Tá? Podia ser uma fonte fluorescente que emite ultravioleta, tá? Enfim, gente, uma fonte de luz. Então, eu estou considerando que essa fonte aqui é luz, tá? Então, fonte de luz que está emitindo para todos os lados, que emite esfericamente. Então, qual que é a ideia da intensidade? A intensidade, lembra, ó, é uma propriedade da fonte dividido pela área irradiada, ok? Propriedade da fonte dividido pela área irradiada. Propriedade da fonte, nesse caso, tem que ser uma propriedade da lâmpada, certo? Ou dessa chama aqui, enfim, é uma propriedade da fonte dividido pela área irradiada. Se eu estou me referindo que a área irradiada é esférica, porque ela joga para todos os lados, então se eu estou me referindo que a área irradiada é esférica, a área irradiada é simplesmente a área da esfera, tá? E a área da esfera é 4π vezes a distância aqui ao quadrado. Ó. Por isso que é a lei do quadrado da distância, tá, gente? Então, a lei do quadrado da distância para uma lâmpada vale quando essa lâmpada emite radiação eletromagnética para todos os lados, esfericamente. Tá certo? Então, a área irradiada aqui, por exemplo, se eu estou a uma distância de 2 metros, a área irradiada é 4π vezes 2 ao quadrado. Tá? Se eu estou a uma distância de 30 centímetros, é 4π vezes 0,3 ao quadrado, que tem que ser em metros a distância. Tá bom? Então, essa é a área irradiada, uma área esférica. E a propriedade da fonte, pessoal, quando a gente fala de lâmpada, quando a gente fala de luz, a gente está falando da potência dessa fonte. Então, para quem não lembra ou quem não conhece, a potência, pessoal, dessa fonte é a taxa de emissão de energia. Tá? Que é energia por intervalo de tempo. Joules, que é energia no sistema internacional, e tempo no sistema internacional é segundos, né? Então é joules por segundo, tantos joules de energia luminosa por segundo, tantos joules por segundo, tantos joules por segundo, é a taxa. Tá? Então se ela tem 30 joules por segundo, em 2 segundos vai emitir 60 joules, em 3 segundos 90 joules, é a taxa, ok? Quanto de energia por segundo, a potência é energia por segundo. Então quanto de energia por segundo essa fonte está emitindo, beleza? Pessoal, joule por segundo, que é a unidade do SI para potência, vocês também vão ver em watts, que é esse símbolo W, muita gente fala watts, né?
mas é watts. Então a potência da fonte, potência se mede em watts. E quando você compra uma lâmpada lá no mercado, é isso que eles te dão, tantos watts tem aquela lâmpada, né, de consumo de energia. Então quanto de energia por segundo ela consome para poder ali trabalhar. Tá bom? É isso. Então watts é joules por segundo. Quanto de energia essa fonte aí está emitindo por unidade de tempo. Então, EN aqui é a energia total em joules, tempo é o tempo total ali em segundos, D é a distância da fonte até o ponto que a gente está em metros, tá pessoal? Não pode ser em centímetros. E aí a intensidade fica fácil, né? Olha aqui de novo, ó. Ela é a propriedade da fonte dividido pela área irradiada. Então, a intensidade vai ser simplesmente a potência, propriedade da fonte, dividido pela área irradiada, que se for uma área esférica, é 4π vezes a distância ao quadrado. Ok? Então, repito, gente, veja aqui, ó, a relação entre a intensidade e a distância é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Por isso, lei do quadrado da distância. Dobra a distância, a intensidade cai 4 vezes. Triplica a distância, a intensidade cai 9 vezes, que é 3 ao quadrado. Tá certo? Então, a intensidade é a potência por 4πd ao quadrado. E a unidade de intensidade aqui para uma lâmpada, que é do que nós estamos falando, né? Uma lâmpada de iluminação esférica, a intensidade aqui, ela vai ser, né, joules por segundo metro quadrado, que é a unidade que vai ter aqui. Joule por segundo é a unidade desse, metro quadrado é a unidade de área, né? Então, joule por segundo metro quadrado. Tá? Ou watts por metro quadrado. Essa é a unidade da intensidade. E se for uma fonte com elementos radioativos, que daí não necessariamente eles vão emitir ondas eletromagnéticas, né? Embora pode ser uma fonte de fótons gama, né? Que são fótons, é radiação eletromagnética, agora a gente pode generalizar para uma fonte que emite radiação de qualquer forma, por exemplo, partículas alfa, por exemplo, partículas beta, beta mais ou beta menos, para todos os lados, né? Então a gente pode falar para uma fonte de radiação qualquer, não só para uma lâmpada, mas uma fonte S aqui, que também ilumina, né? Ilumina entre aspas, né? Joga radiação para qualquer lado aleatoriamente. Então, claro que aqui eu estou mostrando só eu vou dizer assim, um segmento do espaço, tá? Em volta dela, mas ela pode emitir aqui para qualquer lado. Então, a área esférica, né, que é a área iluminada, continua sendo a mesma. Iluminada entre aspas, pode ser partículas beta, pode ser partículas alfa, jogadas para todos os lados. Então, a área iluminada, né, continua sendo a área de uma esfera, 4π vezes d ao quadrado. D, repito, distância entre a fonte e o ponto onde você está. E aí, a propriedade da fonte que a gente usa aqui não é mais a potência a gente usa para lâmpada, tá, pessoal? O que a gente usa agora é a atividade radioativa dessa fonte, que é o número de decaimentos por segundo que essa fonte tem, que é a propriedade dela, a atividade dela. Tá? Então lembra, ó, que a atividade é lambda vezes n, constante de desintegração vezes n, que é o número de nucleidos radioativos que ela tem. Tá? E ela é a taxa, né? A taxa de emissão radioativa. Então, o A é lambda vezes n. E aí é a atividade radioativa que a gente considera para calcular a intensidade da radiação que nos atinge. Tá? Então, é a atividade dividido por 4πd ao quadrado. Cuidado, isso aqui não é a área, tá, pessoal? A área é a área da região iluminada. Se for uma fonte que emite esfericamente, é 4πd ao quadrado. Esse A aqui é a propriedade da fonte, que é a atividade dela em partículas por segundo, calculado por lambda vezes n, ou dn/dt, né? Menos dn/dt. Bom, o D continua sendo a distância e agora mudou, né? O I, que é a intensidade, agora, a unidade dele é partículas por segundo metro quadrado. Para uma lâmpada era joule por segundo metro quadrado. Aqui são partículas, né? A radiação gama, ou elétrons, ou partícula alfa, ou até um átomo radioativo que se fragmenta e emite fragmentos de fissão, né? Então, enfim, são as partículas radioativas que foram emitidas por segundo metro quadrado. Então é a taxa, pessoal, é a taxa com que cada metro quadrado vai ser atingido por partículas por segundo. Então, tantas partículas por segundo para cada faixa de metro quadrado naquela distância que eu estou. A lógica
da intensidade é essa. Então, partículas por segundo para cada metro quadrado de área ao redor da fonte. Tá? E no caso da lâmpada é watts, né? Joules por segundo para cada metro quadrado de área naquela distância que eu estou da fonte. Beleza? E aí a intensidade comparada, então, né, vem dessa fórmula aqui. A intensidade ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então eu posso relacionar duas intensidades, né? Intensidade no ponto 2 e 2 dividido pela intensidade no ponto 1 e 2 sobre 1, essa razão, é igual à distância do ponto 2 até a fonte ao quadrado, dividido pela distância do ponto 1 até a fonte ao quadrado. Ou a razão ao quadrado, que é a mesma coisa que o quadrado que a razão dos quadrados é a mesma coisa que o quadrado da razão, né? Propriedade matemática, esse quadrado vale para o cara de cima e esse quadrado também vale para o cara de baixo. Tá? Então aí entra nessa história, né? Se eu estou numa distância R, isso aqui não é zero, tá? Se eu estou numa distância R e recebo uma intensidade I, que é o que a gente está falando até agora, se eu dobro a distância, cai por 4 a intensidade. Se eu triplico a distância, cai por 9. Se eu quadruplico a distância, cai por 16 e assim vai. Tá? Então, gente, qual que é a lógica da proteção radiológica? Quanto mais longe eu for, pequenas variações na distância geram grandes variações na intensidade. Então, simplesmente ficar longe, tá, gente? É uma boa ideia aí de proteção radiológica. E aí, para mostrar para vocês, no mesmo caso aqui do acidente de Fukushima, né, as autoridades lá, elas estabeleceram áreas de isolamento. Então, 20 quilômetros aqui de raio era a distância de evacuação e depois a gente tinha uma segunda faixa que era, olha, ou você evacua ou você fica dentro de casa, porque daí as paredes de casa também servem como barreira. E aí, como você já está mais longe, já está num nível de radiação mais seguro para que você simplesmente possa ficar dentro de casa. Então, raios diferentes, né? Quanto mais longe eu tô, menos eu preciso me preocupar. A lógica é essa. E aqui está um exemplo prático do que as autoridades fizeram lá em Fukushima, né? Eles calculam isso a partir da distância e determinam esses raios de isolamento, ou raio para ficar dentro de casa, ou raio que você pode levar à vida normal, porque já não vai ter mais nenhum efeito significativo ali onde você está. Então aqui outro exemplo, né? Esse aqui foi o acidente nuclear em Chernobyl, que liberou um monte de material radioativo lá para o ambiente, e a cidade de Pripyat, ela ficou completamente devastada, porque ela estava na zona de evacuação. Então esse aqui é o cenário devastador que a gente ainda tem lá, porque ela não voltou a ser povoada, né? Então hoje ninguém mora lá, é uma cidade fantasma, a cidade de Pripyat. Hoje já dá, né, o nível de radiação que tem lá, já dá para você visitar, por exemplo. Então hoje até tem visitas guiadas no reator nuclear de Chernobyl, você pode ir lá, só que você vai com um dosímetro, que a gente já viu que são detectores, então você vê a dose que você está levando, você vai com um contador Geiger-Miller para ver exatamente qual é a atividade radioativa ali no local onde você está, mas enfim, você pode ir, tá? Ficar um tempo lá e ir embora. Mas ainda é uma área de isolamento, né? Ninguém está morando lá desde que o acidente aconteceu, acho que, se não me engano foi em 87, 86, acho que foi 87, em Chernobyl. Tá? Então é isso, pessoal, tá na zona de isolamento, paciência, tem que ir embora e deixar tudo para trás, então virou aí uma cidade fantasma. E aí, por último, a gente chega na lógica da barreira, ou seja, se eu tenho uma barreira, pessoal, essa barreira absorve uma parte da radiação. Então, é outra lógica que a gente pode usar para proteção radiológica. Então, como que a gente calcula isso? Vamos lá, ó. Eu tenho aqui a radiação com uma intensidade inicial, e a intensidade agora a gente já sabe calcular, é watts por metro quadrado, ou partículas por segundo metro quadrado, depende se eu estou falando de luz ou se eu estou falando de radiações particuladas, né? Partículas que foram emitidas por processo de radiação. Então eu tenho uma intensidade inicial que vai virar uma intensidade final depois que atravessa uma distância x aqui de uma barreira. Então eu tenho uma barreira que vai diminuir a intensidade. É isso, tá, gente? É uma barreira que vai diminuir a intensidade. Veja, quanto maior for o x, pessoal, quanto maior for o x, tá?
mais vai diminuir a intensidade, ou seja, melhora o isolamento. Quanto maior a distância da barreira, mais diminui, menor vai ser a minha intensidade final. Então, a gente diz o seguinte, que a variação da intensidade, pessoal, a variação delta, tá? Delta I, a variação da intensidade vai ser tão maior quanto maior for o caminho percorrido, tá? Quanto maior for o caminho percorrido, então se a barreira é grande, mais diminui a minha radioatividade, ok? Então o delta I é a variação, delta I final menos I inicial, o delta, famoso delta, I final menos I inicial. Então a variação vai ser tão maior quanto maior for o caminho e também, pessoal, quanto mais intensa for a radiação, lógico, porque quanto mais partículas radioativas eu tiver ali incidindo, maior a chance dessas partículas simplesmente serem absorvidas na barreira e vai sobrar menos partículas lá no final. Então, a variação depende da espessura, pessoal, e também depende da intensidade. Se eu tiver uma intensidade baixa, ela simplesmente vai passando, vai diminuir, certamente vai diminuir, tá? Mas vai diminuir menos, tá? Vai diminuir menos. Ou seja, proporcionalmente, né, é a mesma coisa, só que na prática vai diminuir menos, né? Então, essa é a ideia. Por exemplo, se eu tiver 10%, é isso que eu estou querendo dizer, né? Se eu tiver 10% de atenuação, por exemplo, tem uma barreira que diminui 10%, para vocês entenderem aqui a lógica, só para deixar bem claro. 10% de atenuação. Se eu jogar 10 partículas, só uma vai ser absorvida, ok? Só uma vai ser absorvida. Então eu tenho uma variação de uma. O delta I é 1, porque só uma ficou ali absorvida. Se eu jogar 100, pessoal, 10 vão ser absorvidas, então eu tenho uma variação de 10, porque 10 foram absorvidas, ou seja, a minha variação, embora seja 10% a taxa que aquela parede absorve, ela absorve 10%, beleza. Só que 10% de 10 partículas é uma coisa, 10% de 1 milhão de partículas é muito mais, compreende? Então por isso que a variação da intensidade depende também de quantas partículas estão entrando. Quanto mais partículas entrarem, elas vão se perder na mesma taxa, mas isso corresponde a uma variação maior. Isso é muito importante que vocês entendam, tá? Então a variação, pessoal, ela é diretamente proporcional, olha aqui o símbolo, ó. Essa é a principal lógica que vocês têm que entenderem. Então o delta I, que é a variação, valor final menos valor inicial, a variação ela é diretamente proporcional à intensidade inicial que eu tenho e à espessura da minha barreira. Então a gente escreve que o delta I é diretamente proporcional a I vezes X, intensidade inicial vezes a espessura da barreira. E por que menos? Porque a variação vai dar negativa, o valor final menos o valor inicial. Se tinha muito mais antes, então a variação é negativa, por isso que é menos ali, tá, gente? Então o delta I é proporcional a menos I vezes X. Agora, a gente já discutiu isso. Se eu quiser trocar uma proporcionalidade por uma igualdade, o que eu tenho que fazer nessa equação é colocar uma constante no processo. E essa constante aqui, então... ok. O que ele fez aqui primeiro foi fazer uma análise diferencial, né? Então, se eu pego delta I, que é o valor total da variação, eu posso entender uma variação infinitesimal, como a gente faz em cálculo, avaliar pedacinho por pedacinho da barreira. Então, ao invés de eu ter uma espessura X, eu vou ter uma espessura ínfima dx aqui, por exemplo, para analisar. E nessa espessura ínfima dx, eu vou ter uma variação ínfima, né? Di, que são os diferenciais. Então, um infinitesimal da variação da intensidade corresponde a um infinitesimal de espessura da barreira. Tá? Isso é importante porque a gente vai precisar integrar isso para saber a variação total. Por isso que a gente faz isso, porque eu preciso integrar isso para saber a variação total. Tá? Então eu tenho que analisar camadinha por camadinha, pedacinho por pedacinho dessa barreira. Repito então, uma variação ínfima da intensidade é proporcional a quanto eu tinha antes, vezes uma variação ínfima da espessura aqui dx, tá certo? Então o di é proporcional a menos i dx. Agora sim, se eu troco a proporcionalidade por uma igualdade, eu coloco aqui uma constante, e aí eu já vou desde já dizer quem ela é. Esse μ é o coeficiente
de atenuação linear, ou seja, é um coeficiente que depende do tipo de radiação, fique ligado, gente, e do tipo de barreira. Por quê? Porque se eu tiver a mesma barreira e várias radiações diferentes, cada radiação interage com esses átomos da barreira de forma diferente. Então, se eu tenho uma barreira que funciona para partículas alfa, quem garante que essa barreira vai funcionar para elétrons ou para gama? Não, gente, cada radiação interage com os átomos da barreira de uma forma diferente. Então, esse coeficiente de atenuação depende do tipo de barreira, ou seja, do material da barreira, e da radiação. De que radiação a gente está falando? Se é luz ultravioleta, se é raio-x, se é raio gama, se é elétron, se é partícula alfa, se é nêutron, feixe de nêutron, se é feixe de carbono, ou seja, feixes de átomos mesmo, né? Então, enfim, esse coeficiente depende da radiação e da barreira. E aí, claro, quanto maior for esse coeficiente, mais eficiente é a barreira, maior vai ser a atenuação, maior vai ser o ΔI, né? Porque ele é diretamente proporcional aqui. Tá? Então esse μ, que é o coeficiente de atenuação linear, ele é o coeficiente de eficiência da barreira para aquele tipo de radiação que você está usando. Bom, como eu disse, a gente precisa integrar então esses DIs para saber quanto que é a variação da intensidade total. E aí essa integral é muito parecida com uma outra que a gente fez lá para determinar a evolução do número de nuclídeos radioativos de uma amostra. Ou seja, a gente faz uma separação de variáveis, é a mesma técnica de integração lá. Deixa todo mundo que é intensidade de um lado, ó, DI dividido por I, então só tem intensidade de um lado, e o dx sozinho lá do outro lado, menos μ dx, né? O μ é uma constante, tanto faz onde você vai deixar ele, tá? Então, aqui fica di sobre i igual a menos μ vezes dx. Agora, integra, então, dos dois lados. Limite de integração, a intensidade vai do I0, que é quanto eu tinha, até a intensidade final, o I de x, lá, né? Depois ele percorreu uma distância total x, então o meu I final, de I0 até I. E o meu x varia de 0 até x total, que é a espessura total da minha barreira. Então, por isso que a gente faz a análise pedacinho a pedacinho, tá? Para poder integrar, senão não tem como você calcular isso, tá, gente? Você tem que integrar para poder saber quanto que vai ser a perda numa espessura total x, ok? Bom, então vamos lá. A integral de di sobre i é ln de i. Aí, aplicado nos limites inicial e final, fica ln do i final menos ln do i inicial. E aí, ln de um menos o ln do outro, a gente junta os ln's, é uma propriedade aí dos logaritmos, para quem não lembra. E aí fica ln de i sobre i0, tá certo? Esse é o resultado do lado esquerdo. E aqui o menos μ, ele sai da integral, por isso que tanto faz em que lado a gente vai deixar, né? Se tivesse deixado aqui, ele também sairia da integral, ficaria 1 sobre μ, né? E aqui ficaria dividido por μ, enfim, etc. Só divagando. Mas deixamos ele lá, mantém ele lá. Então ele sai da integral, fica menos μ, e a integral de dx é simplesmente x. Aplicado no limite final inicial, fica x final, que é x, menos 0. X menos 0 é o x que está aqui. Tá? Então fica ln de i sobre 0 igual a menos μ vezes x. E aí, portanto, se eu quiser o i, lembra, o que a gente está calculando aqui é o i, tá, pessoal? Deixa eu até destacar aqui para vocês. O que a gente está calculando aqui é esse cara, certo? Então eu preciso me livrar do ln. E para a gente se livrar do ln, a operação contrária que vai para lá é simplesmente o ezinho, que é a exponencial, a base do logaritmo, tá? Então fica i sobre i0 igual, lá vira exponencial, então fica exponencial de menos μ vezes x, tá? Essa equação aqui que a gente segue o baile. E aí, por último, se eu estou calculando o i, esse i0 vai para lá multiplicando, então fica i igual a i0 vezes exponencial de menos μx, que é essa equação que está aqui. Então, assim, eu não vou cobrar aquela demonstração matemática ali de vocês, mas como eu já falei, é importante que vocês entendam a lógica por trás dela, ou seja, que o ΔI é diretamente proporcional ao I0 e diretamente proporcional à espessura. E que a gente faz uma análise diferencial para poder integrar
e chegar no resultado total da intensidade depois de uma certa distância x, que é o I de x, né? A função I de x, ou seja, quanto de intensidade para cada x de barreira que eu vou ter ali. Tá? Então é importante que vocês tenham visto isso alguma vez na vida. Então, meu I de x é igual ao I0 que eu tenho aqui, exponencial de menos μ vezes x. E aí está aqui, né? Como eu falei ainda há pouco, o μ é constante de atenuação, ela se mede em metros a menos 1, porque a exponencial não pode ter unidade aqui em cima. Então, se o x se mede em metros, o μ tem que ser em metro a menos 1, ou por metro, né? É metro a menos 1 ou 1 sobre metro. De modo que esse cara aqui de cima, o total, o produto deles, não tem unidade, tá? Então, esse μ é isso, aqui é a intensidade inicial, que é watts por metro quadrado, ou partículas por segundo metro quadrado, que bom, são as intensidades que a gente já viu, e o I de x também na mesma unidade, tá? Pessoal, só mostrando que a equação faz sentido, né? Se você puser x igual a zero, ou seja, antes de atravessar a barreira, né? X igual a zero, exponencial de menos zero é 1, então fica I0 vezes 1, que é o próprio I0, ou seja, a intensidade antes de atravessar a barreira é o próprio I0. Faz sentido. E se eu boto uma barreira tendendo a infinito, fica isso aqui exponencial de menos infinito, isso aqui vai para um limite, né, porque eu não posso trocar por infinito aqui, e aí a exponencial de menos infinito vai para zero, tá? Fica 1 sobre a exponencial de infinito, isso aqui vai para zero, e aí 0 vezes I0 é zero, ou seja, a intensidade inicial é I0, e se a barreira tende ao infinito, a intensidade vai para zero. Faz sentido. Ok, gente? Então, só para mostrar que a equação faz sentido. E, como eu já falei, né? Tá, bom, aí é um decréscimo exponencial dentro da barreira. É isso que essa equação aqui está me dizendo. Então, a intensidade da radiação ao atravessar uma barreira, ela vai decair exponencialmente. Bom, o valor de μ, como eu já falei, né, ele depende do tipo de material e da radiação. Tipo e da radiação, tá? Tipo do material e da radiação. E para cada radiação também vai depender da energia dela. Por quê, gente? Vamos lá. Elétrons. Elétron de 10 MeV de energia cinética, o elétron de 100 MeV de energia cinética, o elétron de 100 keV de energia cinética entrando ali. Eles têm energias diferentes, então eles vão atravessar a barreira em espessuras diferentes. Então, muitas vezes eu preciso levar em conta a energia dessa radiação que está entrando também. Tá? Então, esse μ depende do material da barreira e da radiação incidente. E essa radiação incidente depende o quê? O tipo dela e a energia dela. Tá? Então, quanto de energia ela tem, de que tipo ela é e o tipo da barreira. Essas são as variáveis que a gente precisa, não tem escapatória. Para cada conjuntinho dessas três informações, eu vou ter um μ diferente. Tá? Então, quanto maior for o valor de μ, mais eficiente vai ser a barreira para aquela radiação. A gente acabou de falar isso. E aí, algumas tabelas, aí agora a coisa começa a se complicar, né? A gente já entendeu esse μ é o coeficiente de atenuação linear. Mas como nem tudo são flores e nem tudo é perfeito, não adianta brigar comigo, não tenho culpa disso, tá? Algumas tabelas e fontes, elas fornecem os coeficientes de atenuação em massa, os μm, e não o coeficiente de atenuação linear, que é o μ. Se porventura essas tabelas fornecerem os coeficientes de atenuação em massa, eles estão diretamente relacionados, o μ e o μm, através da densidade do material, da densidade da amostra, tá? Então, é isso, ok? Ou seja, o μ, que é a de atenuação linear, é o μm vezes o ρ. E o ρ é a densidade, que é quilograma por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico, né? Cuidado com as unidades aí, tá, pessoal? Você tem que ser coerente com as unidades. Então, ou usa tudo em metro e quilograma, ou usa tudo em centímetro e grama, tá? Enfim. Então, o meu μ é igual a μm vezes ρ, e aí cuidado, porque o μm, como ele é simplesmente um parâmetro calculado a partir do μ e do ρ, ele tem uma unidade completamente diferente aqui, né? Ele é metro quadrado por quilo, ou centímetro quadrado por grama, tá? Então, cuidado.
Tipo assim, ó, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se você pegar uma tabela de coeficiente de atenuação, você olha a unidade dele para saber qual coeficiente foi dado, tá, gente? Se ele tiver lá em metro a menos 1 ou centímetro a menos 1, aí é uma atenuação linear. Se ele tiver em metro quadrado por quilo ou centímetro quadrado por quilo, aí é o coeficiente de atenuação em massa, é o μm. E para você converter de um para o outro, caso você queira, você precisa saber a densidade da amostra, botar no mesmo sistema de unidades e fazer essa conta aqui. Resumo da ópera é esse. Tá? Então a unidade serve para você identificar de qual tipo é esse coeficiente que foi dado aí para vocês. E por último, uma outra grandeza que vocês vão ouvir muito quando falam em barreira é a chamada seção de choque. A seção de choque de espalhamento, seção de choque de absorção daquele material. A seção de choque ela é um valor estatístico que tem a ver com a probabilidade dessa radiação ser absorvida ou ser espalhada, jogada para todos os lados. Isso é a seção de choque. Então a seção de choque tem a ver com a probabilidade disso acontecer, dessa radiação ser barrada. E essa seção de choque é representada por essa letra sigma aqui, tá? Então, o resumo da ópera qual é? Se a questão, por acaso, te der o valor da seção de choque, cuja unidade é metro quadrado, é a unidade de área, tá? Então, se você tiver a unidade de seção de choque, você pode achar o coeficiente de atenuação em massa. É isso que eu estou dizendo aqui. Então, essa aqui é a relação entre a seção de choque de absorção e o coeficiente de atenuação em massa, que daí depois você pode achar o coeficiente de atenuação linear, é cheio de coeficiente aí, tá? E aí para isso, gente, para essa relação entre a seção de choque e o coeficiente de atenuação em massa, você precisa saber o número de Avogadro, que é uma constante, 6,0210 na 23, né, que é o número de Avogadro, e aqui é o peso atômico, que no fundo a gente sabe que não é peso, né, é a massa atômica daquele elemento que está ali na barreira. Tá? Então, em quilogramas por mol, massa molecular, aliás, massa molar, né? Ou peso molar daquele elemento que está ali. Tá? Então, em quilograma por mol aqui é o número de Avogadro, aqui é a seção de choque, aí você determina o coeficiente em massa. E se quiser o coeficiente linear, aí faz essa conta aqui e acabou. Certo? Então, é cheio de coeficiente, tá, gente? Bom, e aí, se você tiver essa brincadeira do coeficiente em massa, olha lá, o coeficiente em massa é o coeficiente linear dividido por ρ. Ou ao contrário, o linear da fórmula que a gente já conhece é o coeficiente em massa vezes ρ. Então eu posso trocar aqui, né? Eu troco o linear pelo coeficiente em massa vezes ρ vezes x. E aí, de novo, eu não tenho culpa, é uma outra definição que eles fazem, eles vão definindo coisas aqui em cima, tá? Esse termo aqui, ó, ρ vezes x, que é a densidade vezes a espessura, então densidade da barreira vezes a espessura da barreira, densidade da barreira vezes a espessura da barreira. Eles chamam isso de espessura em massa, tá? Então a espessura em massa, o que é? É a espessura x vezes a densidade ρ. E aí isso aqui eu vou chamar aqui para vocês de x', x maiúsculo linha, tá? Então esse x' é a espessura em massa, que é a espessura vezes a densidade. E por que eles definiram isso? Porque daí a equação também fica mais simples, né, para o coeficiente em massa. Então, se você tem o coeficiente em massa, você pode escrever que a intensidade final é a intensidade inicial vezes exponencial de menos coeficiente em massa, que é o que a gente já sabe, é metro quadrado por quilograma, ou centímetro quadrado por grama, tá? Esse é o coeficiente em massa, vezes a espessura em massa, que é a espessura vezes a densidade da barreira, do material da barreira, tá certo? Então essa é uma outra forma de escrever, é só isso, tá, gente? É uma outra forma de escrever. Portanto, a lição é, veja bem se você tem o coeficiente linear, se você tem o coeficiente em massa, se você tem a espessura, enfim, você tem que estar atento às unidades para saber o que foi dado e o que é que você precisa calcular. É por isso que a gente está perdendo aqui tempo, entre aspas, mostrando todas as definições diferentes para você se acostumar com todas as unidades e todos os termos, tá bom? Então, em geral, pessoal, as partículas alfa, quando a gente fala em barreira, as partículas alfa elas são as partículas menos penetrantes, as radiações menos penetrantes. Uma folha de papel, então se eu tiver um
pedaço de papel aí, uma fonte de partículas alfa, essas partículas alfa não conseguem atravessar o papel, basicamente. Então, se eu botar uma espessura de papel entre mim e a fonte, acabou, estou protegido. Essas partículas alfa não conseguem atravessar. Se for beta, eles são elétrons, eles são mais penetrantes. Em geral, a gente precisa de uma proteção já de alumínio. Tá? Então, uma certa placa de alumínio já barra as partículas beta, os elétrons. Tá? Os alfas também, claro, porque os alfas, até se uma folha de papel barra, uma alumínio também barra. Mas, em geral, uma folhinha de alumínio já não barra um gama. Um gama, um raio-x, isso aí já precisa de uma certa placa de chumbo. Por isso que quando a gente vai tirar raio-x, o cara vai para trás de uma proteção de chumbo. Ou a proteção de tireoide que a gente usa no raio-x odontológico, como é raio-x, é chumbo, não é uma folha de papel, não é de alumínio. Então, em geral, fóton gama e raio-x a gente precisa de uma certa espessura de chumbo, tá? E nêutrons, só para mostrar um outro exemplo, que é outro tipo de radiação, feixe de nêutrons, que é uma radiação particulada, o nêutron ele vai colidindo com os átomos ali até perder energia. Então, em geral, a gente precisa de um material de peso molecular pequeno, como água ou um hidrocarboneto, como a parafina. Então, uma certa espessura de parafina, um certo volume de água. Se eu tiver um feixe de nêutrons ali, ele vai colidindo, perdendo energia e já não consegue sair tão facilmente aí da barreira. Tá? Então, só para mostrar alguns exemplos práticos de como que a gente se protege de alguns tipos de radiação. Tá? Então aqui por fim, gente, eu vou mostrar algumas tabelas só para acostumar vocês a lerem esses efeitos de barreira, tá, pessoal? Acostumar vocês a lerem os efeitos de barreira para encerrar a nossa aula. Então, por exemplo, aqui eu tenho gama em alumínio, milímetros. Então eu tenho aqui 2 milímetros de alumínio, 4 milímetros de alumínio, 6 milímetros de alumínio, 8 milímetros de alumínio, 10 milímetros de alumínio. Veja que é aquele decréscimo exponencial dentro da barreira, né? E aqui então eu tenho gama, número de fótons gama, gama é fóton, né? Número de fótons gama em função da espessura de alumínios que ele atravessar. Então, por exemplo, se eu jogar aqui cerca de 1000 fótons gama em alumínio de 2 milímetros, tá? Saem 700 fótons. Então eu joguei 1000, saem 700 em 2 milímetros, ou seja, atenua muito pouco, barreira muito fininha de alumínio para fótons gama. Agora, se eu já tiver 1 centímetro de alumínio, que são aqui 10 milímetros, né? Daqueles 1000 vão sair bem menos aqui, talvez o que? 250, 260 fótons mais ou menos. Então já atenua muito mais. Ou seja, quanto mais espesso o alumínio, mais ele protege. Mas para gama não é tão eficiente, como a gente viu, né? Uma barreira fina de alumínio não protege quase nada em fótons gama, que é o que estava discutindo aí ainda há pouco, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, mostrar para vocês elétrons, né? Aqui é range, ó, em milímetros, então aqui não é o coeficiente, essa tabela não está dando o coeficiente, tá, gente? Essa tabela está dando em milímetros, ou seja, quanto que essas radiações aqui, que são elétrons, de tanto de energia cinética em MeV, lembra, MeV é a unidade de energia, tá, pessoal? MeV é milhão de elétron-volt e cada um elétron-volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules de energia cinética. Então, a energia cinética dos elétrons e quanto eles penetram. Esse range aqui é profundidade de penetração. Então, quanto que esses elétrons penetram em diferentes materiais. Então, tá aqui algumas curvas de penetração em diferentes materiais. Tá? Então, por exemplo, esse azul escuro é vidro. Tá? Então, e aí, de novo, como eu falei, depende da energia, né? Depende da energia cinética. Se ele for baixa energia aqui, ele penetra muito menos. Se for maior energia cinética, ele penetra muito mais, ele atravessa muito mais. Isso faz sentido, tá? Repito, gente, então aqui eu tenho um gráfico, até para vocês consultarem. Depois vocês usam isso aí como consulta, se vocês precisarem. Então, profundidade de penetração de elétrons com diferentes energias cinéticas em diferentes materiais. Aqui é o ar, tá? Esse azul claro é o ar, o verde aqui é nylon, o ferro o vermelho aqui é ferro, que é o iron, o rosa é silicone, tá? É silício, na realidade, não é silicone, é silício, tá em inglês, né? E o azul escuro é vidro, tá certo, gente? É vidro, tá? Então, quanto que ele penetra em diferentes materiais com diferentes energias cinéticas. Outra coisa, cuidado aqui com a tabela, tá? Esse ponto aqui, por exemplo, quando a gente olha isso aqui não é 1000, tá, gente?
Isso aqui é 1,00, está em inglês aqui a parada. Então esse ponto é a nossa vírgula. Então isso aqui é 0,1 MeV, 0,01 MeV, 1 MeV, 10 MeV, não é, aqui não é 100 mil, aqui não é 10 mil, é 10 MeV, 100 MeV, 1000 MeV, tá bom? E aqui também 0,001 milímetros, aqui é 1 milímetro, tá gente? 1 milímetro, então pega aqui, penetra 1 milímetro em ferro, nylon, penetra pouquinho o elétron, né, de 1 MeV de energia. Então é assim que a gente lê essas tabelas. Aqui é a mesma coisa, elétrons, tá? Beta particle, então é elétrons, a radiação beta é elétrons, elétrons no ar, de novo, para diferentes energias cinéticas em MeV, tá? E aqui é só no ar. Então são várias medidas experimentais que foram feitas para elétrons no ar e a gente vê que tem um bom grau de concordância entre elas. Aqui a profundidade de penetração está em centímetros e esse ponto é a nossa vírgula, tá? Então 200 centímetros, 400 centímetros, 600 centímetros, 800 centímetros e assim por diante. Só para ver se aqui concorda com essa, vamos brincar, ó. Vamos pegar a energia aqui está em MeV, então meio MeV, né? Aqui é 1, tá certo? 1 MeV. Aqui é 0,1 MeV, então a próxima aqui é 0,2, a próxima é 0,3, a próxima é 0,4, a próxima é 0,5, meio MeV. Então, meio MeV de energia cinética no ar vai andar quanto? Dá mais ou menos, né? Supondo a linha continuando aqui em cima, mais ou menos, pelo comportamento das outras. Meio MeV no ar, vamos lá. Isso aqui é 1000 milímetros. 1000 milímetros é 1 metro. Então, logo aqui para cima deve ser o quê? 2 metros, 3 metros, mais ou menos. Então, elétron de meio MeV percorre por essa tabela aqui cerca de 2 a 3 metros no ar. Na próxima, elétron de meio MeV percorre quanto aqui? Aqui é 0, aqui é 200 centímetros, então isso aqui é 2 metros. Então é isso, ó, mais ou menos 1,80 m, 2 metros. Aqui também, né? Meio MeV, aqui é 1 metro, então logo aqui em cima vai dar o quê? 2 metros, por aí, 2,5. Então tá coerente, né? Tá certamente coerente aí uma tabela com a outra, só para mostrar para vocês. Então aqui profundidade de penetração em centímetros e aqui a energia cinética de elétrons no ar, tá bom? Aqui também, vamos lá, alcance de partículas beta. Então, de novo, elétrons em vários materiais. E aqui é o range, que também é a profundidade de penetração. Então, está em centímetros, né? 10 na 1 é 10 centímetros, então isso aqui é 2 vezes 10 na 1. Cuidado como é que lê esses gráficos, tá? 2 vezes 10 na 1, 4 vezes 10 na 1, 6 vezes 10 na 1, 8 vezes 10 na 1, 1 vezes 10 na 2. 10 na 2 é 100 centímetros. Então, 200 centímetros, 400 centímetros, 600 centímetros, 800 centímetros, 1000 centímetros. Aí, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000. Isso aqui é chamado escala logarítmica, caso você não tenha ouvido falar. Escala log, tá? Então, ela vai de década em década. 10, 100, 1000, 10.000. E aí, esses números intermediários, você multiplica pela escala que você tá. Então, 2 vezes 10 na 1, que é 20. 4 vezes 10 na 1, que é 40. 6 vezes 10 na 1, que é 60. Pronto, agora é 100. Então, 2 vezes 10 na 2, que é 200, 4 vezes 10 na 2, que é 400, e assim por diante. Tá? Atenção aí. Então, esse aqui é a profundidade de penetração de elétrons em diferentes materiais. Quais materiais? O número 1 é ferro, tá? E aqui é energia cinética, tá? Então, a energia cinética em MeV também está na escala log, tá, pessoal? Então, aqui é 0,1 MeV, então isso aqui é 0,2 MeV, 0,3 MeV, 0,4 MeV, e assim por diante. 10 na 0 MeV, 10 na 0 é 1, então isso aqui é 1 MeV, então isso aqui é 2 MeV, 3 MeV, 4 MeV, 6 MeV, 8 MeV, etc. Aqui é 10 na 1, que é 10 MeV, e assim por diante. Importante saber ler essas escalas, tá, gente? Então, o número 1 aqui é ferro, o número 2 é pirex, o número 3, que é essa curva aqui, é o PVC, é um polímero bem conhecido, e o 4 é plexiglass, que é o acrílico, tá? Também é um polímero bem conhecido. Então, elétrons em diferentes materiais, quanto que ele penetra para diferentes energias cinéticas em diferentes materiais, tá? Olha como são ricos esses gráficos, tá, gente? Tem que entender bonitinho. Agora não são mais elétrons, ó, raio-x atenuado no ar.
Então isso aqui também é o comprimento de atenuação, tá? Então, de novo, não é o coeficiente que está sendo dado aqui, é realmente a profundidade de penetração, quanto que ele consegue percorrer no ar. E aqui, de novo, é energia. Agora é fótons, tá, pessoal? Então não é energia cinética dos fótons. Cuidado, fóton é a energia do fóton. E a energia do fóton é H vezes a frequência. Tem a ver com a frequência da radiação eletromagnética que está ali. Portanto, fótons de maior energia, eles transitam para outras faixas do espectro eletromagnético. Por isso que daqui para frente, ó, não é mais raio-x. A energia desses fótons aqui já está em outra frequência, porque a energia é H vezes F. Qualquer coisa volta lá na aula de radiação, tá, pessoal? E aí esse H vezes F aqui já está numa frequência maior, já é radiação gama, tá? Então até aqui é raio-x, daqui para lá é radiação gama. Se a gente tivesse menos energia, a gente estaria no ultravioleta. Menos energia, a gente estaria na luz visível, tá bom, gente? Então, é isso, tá? Esse aqui é raio-x, então, e aqui é gama, tá? Diferentes fótons de diferentes energias, quanto que eles conseguem percorrer no ar. Então, veja que um raio-x de 0,1 MeV, ele percorre aí, vamos lá, para praticar a leitura, ó. Aqui é 10 metros, né? Então aqui é 20 metros, 30 metros, 40 metros, 50 metros, então mais ou menos 50 metros. Ou seja, raio-x de 0,1 MeV percorre cerca de 50 metros no ar. Não é que ele percorre, ele pode percorrer menos, né? Ele vai sendo absorvido. Mas se eu jogo um monte de raio-x de 0,1 MeV, se eu estou a 50 metros de ar, eu já estou protegido. É isso que eu estou querendo dizer, já é o comprimento de atenuação suficiente ali para proteger a gente. Então 50 metros de uma fonte de 0,1 MeV de raio-x é suficiente, tá? Agora, se eu pegar fótons de 1 MeV, que aí já é raio gama, então se eu pegar fótons de raio gama de 1 MeV, aí eu já vou precisar estar, ó, a 100, aqui é 100, então o próximo aqui é 200, escala log, então aqui vai dar 110, talvez por aí, então tem que estar o dobro da distância para me proteger de uma fonte de raio gama de 1 MeV, tá? Então é o comprimento de atenuação de raio-x e raio gama no ar. Agora aqui já não é mais o comprimento de atenuação, olha só. Essa tabela, esse gráfico já está me dando o coeficiente de atenuação em massa. Veja, centímetro quadrado por grama, que é aquela unidade do coeficiente de atenuação em massa. Para quê? Para raio-x também. Então, raio-x de diferentes energias, tá? Fótons de raio-x de diferentes energias em diferentes materiais. O roxinho aqui é água, o azulzinho é cálcio e o vermelhinho aqui, esse laranja, é iodo. Tá certo? Então a gente tem os coeficientes. Ah, mas eu quero saber a distância. Aí você tem que ir lá naquela fórmula do I igual a I0, exponencial de menos mi, etc. Aí saber se é o mi ou mi-m. Nesse caso aqui é o mi-m, que é o coeficiente de atenuação em massa. Tá, beleza? Então aí você usa aquela fórmula para saber quantos por cento atenuou depois de 20 metros, depois de 30 metros, depois de 1 metro. Então aqui está dando o coeficiente, não é a profundidade de penetração. Tá? Isso aqui está dando coeficiente. Vamos lá, ó, coeficiente também. Veja, aqui ele nem falou nada, só deu a unidade, tá vendo? Então por isso que tem que ficar ligado, ó, centímetro quadrado por grama é a unidade de coeficiente de atenuação em massa. De novo, para fótons de raio-x e raio gama, dependendo da energia do fóton, no ar seco, tá? Nas proximidades aí do nível do mar, por causa da pressão atmosférica. Se eu subir, a pressão é menor, então eu vou ter um coeficiente também menor de atenuação. Tá? Então, por isso que é no nível do mar, ar seco é coeficiente de atenuação em massa para raio-x e raio gama. E, de novo, as escalas aqui estão log, tá? Estão escala log, cuidado. Então, se aqui é 10 a menos 2, aqui é 2 vezes 10 a menos 2, aqui é 3 vezes 10 a menos 2, aqui é 4 vezes 10 a menos 2, etc, etc. Tá? Aqui 10 na 0, que é 1, então aqui é 2, 3, 4, 5, 6, 10. Aqui é 20, 30, 40, 50, 60, 100. 200, 300, 400, 500, beleza? Cuidado, hein, gente? Isso aqui é escala log, tá? Escala log. Então, centímetro quadrado por grama e aqui energia do fóton. De novo, ó, o que está aqui? Coeficiente de absorção, tá, de energia, de novo, em massa, porque é centímetro quadrado por grama, então de novo está dando em massa para a energia do fóton. E aí de novo aqui é raio-x, mais baixa energia, mais alta energia já é raio gama,
Então, raio-x e raio-gama em diferentes materiais. Então, os coeficientes para diferentes materiais para você consultar. De novo, ó, não é uma escala linear, tá vendo aqui pelo espaçamento o espaçamento das unidades aqui é logaritmo, né? Ele varia, então isso é uma escala log. Então, de novo, 1 vezes 10 a menos 2, aqui é 1 vezes 10 a menos 1, aqui é 1 vezes 10 na 0, aqui é 10, que é 1 vezes 10 na 1. Tá? Então, se aqui é 1 vezes 10 a menos 2, aqui é 2 vezes 10 a menos 2, aqui é 3 vezes 10 a menos 2, 4 vezes 10 a menos 2, 5 vezes 10 a menos 2, 6 vezes 10 a menos 2, tá beleza? Mesma coisa aqui na outra escala. Estou repetindo para fixar isso com vocês. Então, repito, aqui não é o range, não é a penetração, aqui é o coeficiente para diferentes energias do fóton. Aqui é raio-x e raio-gama em diferentes materiais. Então, silício, alumínio, chumbo, LED que é chumbo, né? E ar, tá certo? De novo, gente, vamos lá. Ah, e aí mostra o que eu tinha falado, né? O coeficiente depende da energia, né? Aqui, veja, essas tabelas são tabelas de coeficiente. Então, o coeficiente depende da energia da radiação, depende da energia do fóton aqui, por exemplo. De novo, coeficiente de atenuação em massa, centímetro quadrado por grama, energia em MeV, daqui para cá é raio-x, daqui para cá é raio-gama, também está em escala logarítmica, tá? E o coeficiente total é essa curva preta aqui, tá, gente? Aqui são para diferentes processos de absorção, que não vai nos interessar nessa disciplina. Então, o que interessa é essa curva preta aqui, que está te dando o valor do coeficiente de atenuação em massa para diferentes energias de raio-x e raio-gama, tá bom? Mais um. De novo, ó, evolução do número de fótons que agora penetra em tantos milímetros de chumbo, tá? Não é alumínio mais. Então, o número de fótons gama emitido pelo Césio 137, não é Césio 137 que está sendo jogado, é o gama do Césio 137, então esse Césio 137 emite gama. Se eu atenuar isso com chumbo de 6 milímetros, então vai passar cerca de 40%, né? 40%, porque eu tinha mais ou menos 1000 fótons, vão passar cerca de 400, 40% vão passar em 6 milímetros, é muito ainda. Né? Então, você precisa de uma espessura grande de chumbo para barrar o Césio 137, o gama do Césio 137. Então, aí está mais um exemplo, tá bom? Gente, mesma coisa, aqui agora em água, tá, pessoal? Então, aquela coeficiente total, ó, coeficiente total é essa curva aqui, essa curva de cima, coeficiente total de atenuação em massa, portanto, centímetro quadrado por grama é o coeficiente em massa. De novo, raio-x, raio-gama, só que aqui não é no ar, aqui é na água. E essa escala também está logarítmica? Também está logarítmica, né? Porque não está igualmente espaçado aqui. Então também está na escala logarítmica aqui os dois eixos, tá bom? E aí, exemplos, né? Então, só para mostrar, isso aqui é uma capela chamada Capela de Chumbo, onde a gente guarda fontes radioativas. Essa é na Universidade Federal de Santa Catarina, lá a gente tem algumas fontes guardadas. Essa estrutura aí, essa caixa de chumbo de tantos milímetros, e as próprias fontes também ficam em outras caixinhas de chumbo menores. Tá? Então a ideia é de usar barreiras na proteção radiológica. E aqui o símbolozinho para lembrar disso, né? Lembrar que a gente está numa situação em que a gente vai se expor a uma situação de radioatividade acima do ambiente. Então lembrar dessas regras de proteção radiológica. Então veja que a caixa ainda tem uma proteção externa e uma proteção interna, né? Então, para mostrar bem como que isso aí funciona. Aqui um outro exemplo, esse caixão aqui foi feito de chumbo, e quem foi enterrada nele foi a Leide, que é uma menina de 6 anos, que foi a vítima com maior nível de contaminação radioativa no acidente de Goiânia, em 1987. Então veja que ela estava com o nível de radiação, como ela estava contaminada, era tão alto que eles tiveram que botar uma barreira para que ela não expusesse esse material ao ambiente no processo de decomposição do corpo dela. Então ela foi enterrada em caixão de chumbo, tá? Isso é muito louco, mas consequência da radiação que ela havia se contaminado, que ela havia ingerido no acidente de Goiânia. Isso aqui é um protetor de tireoide, né? Então muito comum no raio-x odontológico. Então essa proteção aqui é de chumbo, né? Chumbo é um bom atenuador para raio-x, então por isso que a gente usa essa proteção aí de chumbo, tá?
tá? Aqui aqueles barris de rejeitos radioativos que eu havia falado para vocês, ó, então as barras de material radioativo que são rejeitos, né, do reator, elas vão aqui dentro, e esses barris ainda tem toda uma proteção de concreto aqui em volta, ou chumbo, em geral é concreto, eles botam uma bela barreira de concreto para evitar ainda mais que essa radiação consiga sair do barril e atingir o meio ambiente. Então mais um exemplo de proteção radiológica com barreira. Tá? E é isso, gente. Então essas foram as ideias de proteção radiológica: tempo, barreira, distância e diluição, e todos os cálculos envolvidos em todo esse processo. Tá bom? Mãos à obra, trabalhar aí, pessoal, e até a próxima.